Nós estamos dedicando essas manhãs de domingo, nesse período, para estudarmos ou relembrarmos o que Deus fez por nós através de homens do passado que foram instrumentos para reformar a igreja. Hoje, o título da nossa mensagem nesta manhã para os irmãos é Um Javali na Vinha do Senhor. Em 1520, irmãos, na sua bula, na bula papal, o Papa Leão X, na bula Exsurge Domínio, ou Levanta-te, Senhor, na tradução para o nosso idioma, Leão X condenou as ideias de Martinho Lutero e, nessa bula, ele comparou Lutero a um javali que havia invadido a vinha do Senhor, baseado ali no Salmo de número 80, que nós já olharemos para ele aqui de uma forma mais pontual aqui. Ele, então, coloca a condenação a Lutero, ele faz uma condenação às obras de Lutero, os seus ensinamentos, através dessa bula. E esta comparação ela é feita baseada, então, num versículo que nós olharemos aqui com os irmãos ao longo da nossa exposição. Nós podemos dizer que Leão X ele acertou no diagnóstico. Quando ele disse que um javali havia invadido a vinha do Senhor, ele não estava errado nesse diagnóstico feito. Ele erra no objeto causador dessa devastação. Não foi Lutero que destruiu a vinha do Senhor. O javali ali não era Lutero, mas o próprio Papa Leão X. O próprio Leão X, juntamente com todo o clero, com toda a classe sacerdotal romana, através dos desvios que foram promovidos ao longo da história da igreja, é que devastaram a igreja do Senhor. E ao olhar, então, para a igreja de Cristo, quando nós olhamos para a igreja nesse período medieval, ou às vésperas da Reforma Protestante, nós vamos encontrar a igreja completamente destruída na sua doutrina, nos seus ensinamentos. Ela estava como, de fato, uma vinha mesmo, abandonada e destruída por um javali selvagem que entrou ali e comeu, devastou tudo. Os irmãos devem saber que um dos terrores dos agricultores são as invasões dos javalis, né? Que eles entram numa seara e eles destroem tudo, são violentos, são agressivos e consomem tudo. E era assim que a igreja se encontrava, meus irmãos, nesse período do século XVI, completamente abandonada, destruída, devorada, não por Lutero, mas pelas ideias presentes dentro do catolicismo. Embora essa culpa tenha sido aplicada nessa bula papal a Lutero, a culpa era exatamente do clero, da própria igreja em si, na sua forma que ela estava sendo vista, executada e trabalhada. Na verdade, queridos, Lutero e os demais reformadores que se uniram a ele, que vieram após ele, eles não vieram para destruir a vinha. Ao contrário, eles vieram para restaurar a vinha do Senhor. Eles apareceram como reformadores, como restauradores que o Senhor estabeleceu e levantou para consertar essa cerca que estava destruída e que possibilitou a invasão de toda sorte de doutrinas erradas, de conceitos errados. Essa cerca que fora derrubada não pelo javali Lutero, mas pelo Leão X e os seus antecessores, aqueles que vieram antes,
que possibilitaram toda a introdução de diversos conceitos errados, heresias no meio da igreja. De maneira, queridos, que é muito acessível a nós todo o material assim contendo, nos apresentando os desvios teológicos que a igreja ela sofreu ao longo de toda a sua história. Não é difícil de nós acharmos isso. Se você for na internet, fizer aí uma breve pesquisa, vocês vão perceber que já ali, mais oficialmente, a partir do século IV, como que a igreja ela começa a se desviar fortemente dos ensinamentos dos apóstolos. Eu preguei para os irmãos aqui que certos desvios já começavam a aparecer já no período até dos apóstolos, e com a morte dos apóstolos isso vai se tornando cada vez mais intenso, mas quando a igreja se torna romana, aí então a, os erros doutrinários começaram a se estabelecer, crescer, como, por exemplo, a oração pelos mortos. Isso já no ano 310, a gente já vê isso já presente dentro da igreja. Orações por aqueles que já morreram, o uso de velas, né, também, um pouco mais depois, uns 10 anos após. O culto cristão ele passa a se tornar uma missa, a ser rezado como uma missa. Já no início do século V, começa-se a prática de batismo de crianças recém-nascidas e, logo em seguida, o culto a Maria. Então, tão presente hoje ainda dentro do nosso contexto, a partir do Concílio de Éfeso, quando Maria ela recebe o título de Mãe de Deus, e a partir dessa confissão até ortodoxa. Não é errada, não, irmãos. Eu sei que alguns podem se assustar com essa expressão, mas o termo é um termo preciso. O problema é que pegaram o termo e levaram para a adoração. Homens carnais, pecadores, tendenciosos à idolatria, ao erro, sempre vão tomar termos assim e ensinamentos bíblicos e distorcê-los e levá-los para um campo completamente errado. Também já no início ali do século VI, a gente já vai ver a doutrina, bem no início do século VI, a doutrina do purgatório sendo estabelecido pela igreja, para onde as almas vão após a morte daqueles que passaram pelo batismo, que foram iniciados, receberam a graça, né, inicial para a sua caminhada, depois são lançados ali no purgatório, de onde eles sairão para o reino de Deus. E um pouco mais tardio, lá no século VIII, a gente vai ver a veneração ou a adoração, o culto às imagens de escultura. Irmãos, se nós formos enumerar e listar aqui esses desvios em todo o campo da teologia, nós ficaremos aqui facilmente a manhã inteira, só analisando esses desvios doutrinários. A igreja, irmãos, ela havia se corrompido de uma maneira tão terrível que ela deixou essa característica da própria igreja em si, da Igreja de Cristo. E quando acontece a reforma protestante, o que se pretende nessa reforma é um retorno ao Evangelho de Cristo Jesus. É um retorno ao puro Evangelho de Deus. Não só um retorno às Escrituras, porque a igreja possuía as Escrituras. As Escrituras sempre estiveram ali presentes na igreja. O problema é que a igreja se desviou completamente dela e perdeu-se, então, o Evangelho. O que é proclamado, o que é ensinado, não é o Evangelho. E a reforma protestante, ela surgiu exatamente para trazer a igreja de volta ao Evangelho, trazê-la de volta ao caminho do Senhor.
ok? Então, esse foi o papel dos reformadores, homens despertados por Deus, que vieram no caminho dos pré-reformadores. Eu falei para os irmãos na última oportunidade aqui que a reforma ela não acontece do nada. De repente dá um estalo lá em Lutero e ele decide reformar a igreja do nada. Não, essas ideias, esses erros já estavam presentes na igreja, estavam sendo combatidos de forma pontual ao longo dos anos, dos séculos. Nós já estudamos aqui a história dos pré-reformadores, dos movimentos que surgiram na igreja para trazê-la de volta à sã doutrina, que não tiveram sucesso nesse sentido, porque foram sufocados pela violência a esses homens que se levantaram. Porém, lá no século XVI, nós vimos esse sucesso, por assim dizer, acontecendo dentro desse movimento da reforma iniciado ali por Lutero naquele período. E aí a igreja, então, pôde voltar-se ao Evangelho, voltar às Escrituras e começar a perceber uma restauração do culto, da adoração verdadeira, do que é de fato ser a Igreja de Cristo Jesus. E baseado, então, queridos, nessa introdução que eu fiz aqui para os irmãos, eu queria ler com vocês, então, o texto dessa manhã, que está no livro dos Salmos. Nós já fizemos uma breve leitura com os irmãos aí no início do nosso culto. É o texto que, Salmo 80, é o texto que guia a nossa liturgia nessa manhã. Nós vimos aí os versos finais, o clamor do salmista para que Deus avivasse a sua obra, avivasse o seu povo e restabelecesse o seu povo, e nós veremos aqui o porquê disso. O verso 8, nós olharemos para ele aí e seguiremos, irmãos, a nossa leitura, um pouquinho avançaremos a nossa leitura, não até o final do Salmo, mas até o verso 13. Então diz assim a palavra do Senhor: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Então está aí o texto dessa manhã, se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta aí nessa passagem. Como eu disse, embora nós estejamos pelas manhãs de domingo aqui ao longo desse ano, expondo para os irmãos o livro dos Salmos, o segundo livro dos Salmos, né? O segundo grupo ali dos Salmos. A passagem lida aqui com os irmãos, tanto da liturgia quanto do texto a ser exposto, seja aqui no Salmo 80, seja uma passagem dos Salmos. O nosso propósito aqui não é tratarmos dos Salmos em si, né? Não é a continuação da exposição bíblica. Nós voltaremos no Salmo 80 daqui a algum tempo, né? Passaremos por ele. Mas o nosso propósito aqui, queridos, é dentro do tema da Reforma Protestante, que é o período que nós estamos vivendo. Nós acabamos aí de celebrar no dia 31, ou relembrar esse feito que é tão importante para a igreja cristã, a igreja evangélica, protestante. Nós encerramos ontem um congresso da Fé Reformada, foi um tempo muito precioso ali para as nossas vidas, muito abençoador. Então, nosso objetivo é, à luz dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, né, desse contexto histórico que estamos passando, da data comemorativa, trazendo para os irmãos aqui nas manhãs de domingo alguns textos que nos contam um pouco a história tanto da Reforma quanto
do século XVI, quanto também as reformas que aconteceram ao longo da história, tanto na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, quanto já no período da Igreja. Nosso objetivo é olharmos como que a Igreja ela sofre com desvios ao longo da sua história, como que o povo de Deus ele é costumeiro em se desviar da palavra de Deus. Então, nosso objetivo aqui, irmãos, aproveitando o ensejo da data, é nos levar-nos a uma reflexão a respeito da realidade da igreja, da importância desse movimento que Deus sempre produz no meio da sua igreja, de tempos em tempos, para trazer a igreja de volta à santa palavra de Deus, à sã doutrina. Então, por diversas vezes e por diversos anos aí para trás, nós meditamos nesse período, inclusive da reforma, sobre acontecimentos que foram realizados por Deus na história para trazer o seu povo para si. No ano passado, nesse mesmo período, eu disse já para os irmãos, nós falamos aqui das reformas religiosas nos tempos dos reis. Lá atrás, na Antiga Aliança, como Deus levantou seus servos, aqueles que eram autoridade sobre o povo, para trazer o povo de volta à palavra de Deus, ao verdadeiro culto, à verdadeira adoração. E como Deus sempre restaurou o seu povo ao longo dos anos, dos tempos, das épocas e eras, para a palavra de Deus. A pergunta que fica é: por que, pastor, é importante nós olharmos para um tema como esse? Por que é importante nós relembrarmos esses fatos e não deixá-los no esquecimento e não aproveitarmos esse momento que estamos vivendo para reconsiderar a história? Isso é importante, queridos, eu diria, porque a nossa teologia ela influencia fortemente o nosso viver. A nossa teologia, ela modela, ela molda fortemente a nossa vida. De sorte que uma péssima teologia ou uma teologia ruim, se nós não quisermos ir tão longe assim, ela vai resultar numa espiritualidade ruim. Ela vai resultar numa péssima espiritualidade. Ela vai resultar numa visão errada da vida cristã, uma visão errada a respeito do culto, da adoração. Ela vai afetar fortemente o nosso senso daquilo que é importante. Ela vai afetar fortemente o senso do valor às Escrituras, da própria palavra de Deus nas nossas vidas. Uma teologia ruim, ela vai deformar completamente a nossa vida prática. Da mesma forma que a boa teologia, um bom entendimento a respeito da palavra de Deus, modelará a nossa vida para melhor. Vai nos levar a uma compreensão saudável de tudo aquilo que Deus pensa da vida cristã, de como que a igreja deve viver. Então, isso é muito importante. Nós não podemos desprezar, queridos, essa ideia. A teologia é algo extremamente importante. Como disse R.C. Sproul, todos nós somos teólogos. Ele escreveu um livro, inclusive, com esse título. Todos nós fazemos teologia. Não importa se você está fazendo teologia dentro de um seminário, ou se você está fazendo teologia no balcão de uma padaria tomando café. Porque quando você responde a pergunta o que é Deus, quem é Deus, você está fazendo teologia com a sua resposta. E note que você pode dar uma resposta completamente contrária do que a Bíblia afirma. Pergunte, faça esse teste, se você quiser experimentar isso. Pergunte para pessoas conhecidas ao seu redor, ou até desconhecidos, que você tiver oportunidade de se relacionar por um tempo. Pergunte para ela, quem é Deus para você? Pela resposta, quando ela disser, Deus para mim é... Pronto, ela está fazendo teologia. A questão é o que vem depois do verbo, né? O que vai qualificar aí o Senhor? Como é que Deus vai ser descrito? E aí você vai ver inúmeras descrições de Deus.
conceitos de Deus. Então, notem como que é importante, irmãos, como uma boa teologia, ela deve ser saudável, e ela é saudável para a nossa vida, e nós precisamos nos dedicar a esse conhecimento. A igreja, ela, no século XVI, ela foi fortemente afetada, como eu disse aqui, por ensinos errôneos. Ela chegou, podemos dizer, num ponto, num estágio terrivelmente desviado da palavra de Deus. E então Deus usa esses homens para, à luz da Bíblia, trazer a igreja de volta para a palavra. Os irmãos sabem, não foi objetivo de Lutero sair da igreja ou atacar propriamente a igreja em si, né? Ele queria que a igreja repensasse toda a sua teologia. Mas existiam ali muitos fatores, né, que implicariam em grandes perdas para a igreja. Então, a igreja achou melhor permanecer naquilo que acreditava e excluiu Lutero do contexto da igreja, baniu dali. Como nós citamos aqui, iniciamos essa exposição aqui com os irmãos, citando a bula de Leão X, quando diz que Lutero era, interpretando o Salmo 88, aqui, versículo 80, perdão, versículo 13, os irmãos viram aí, dizendo que Lutero era esse javali na vinha de Deus. Leão 10 diz, olha, um destruidor, um javali selvagem, adentrou a vinha de Deus e destruiu tudo. Mas nós já, como nós falamos aqui, não foi Lutero o javali, ou não era Lutero o javali, né? Mas o próprio sistema da igreja que tinha entrado ali. Bem, Leão X, ele escreve essa bula papal aqui, baseado no salmo que nós acabamos de ler aqui, ou pelo menos parte dele. E nesse salmo, irmãos, nós podemos perceber aqui uma analogia que o salmista faz a Israel, o povo de Deus. Ele é comparado como uma vinha que Deus tirou do Egito, trouxe do Egito e plantou na Terra Santa, naquela terra dada ou prometida aos patriarcas, a terra da promessa feita a Abraão, e planta a vinha do Senhor ali, né? E ela então espalha as suas raízes e estende os seus ramos. E ela prospera e cresce ali, se estabelece naquela terra, mas o Salmo, em determinado momento, apresenta uma mudança. Nesse Salmo, o texto vai nos mostrar que a cerca que protegia, ou o muro que protegia essa vinha, foi arrancado. E, pela linguagem do Salmo, essa cerca foi arrancada pelo próprio Deus. Quando Deus permite as nações invadirem Israel e destruir o povo de Deus ali. Por quê? Porque o povo havia pecado. A razão, irmãos, dos muros serem retirados, da cerca ser retirada e as nações ou o javali selvagem entrar na vinha do Senhor, era exatamente porque o povo havia se desviado de Deus. O povo havia se desviado do culto a Deus, da adoração a Deus, e havia buscado outros deuses, outras nações para seguir os seus costumes. Então, o que Deus faz? Como juízo sobre esse povo, como juízo em relação a esses pecados, Deus então tira essa proteção, que é o próprio Deus em si, que protegia a sua vinha, que protegia o seu povo. Então, Deus retira essa mão, retira essa proteção, e o que acontece? As nações vêm e invadem e destroem completamente o povo de Deus, o povo de Israel. Nós percebemos aqui nesse salmo um contexto de súplicas a Deus para que Deus restaure novamente o seu povo, para que Deus novamente restabeleça o seu povo e pudesse trazê-lo novamente à vida. E é baseado, então, nesse texto aqui que a bula é escrita, olhando de forma errônea, né? Olhando para um contexto de juízo divino e de invasão de inimigos, associando isso a Lutero, aos reformadores. Quando não foi, irmãos.
quando era exatamente o oposto, era o pecado deles próprios, próprio desvio da igreja. E aqui, então, os reformadores entram nessa expectativa, nesse desejo profundo de oferecer a Deus novamente a adoração que lhe é devida, o culto que lhe é devido. Oferecer a Deus aquilo que é prescrito nas Escrituras, e não aquilo que é inventado e colocado pelos homens. É esse o contexto, irmãos, que guia toda a reforma protestante. É o olhar dos reformadores, desses homens piedosos e tementes a Deus, olhando para a sua igreja, olhando para a igreja de Cristo e falando, ela se corrompeu, isso não pode ser chamado mais de igreja. Esta igreja está devastada. Essa igreja foi invadida por animais selvagens. Essa igreja foi invadida, os muros foram arrancados, a cerca foi tirada e toda sorte de heresia, de engano, de mentira, de falsidade, de corrupção entrou na igreja, de maneira que, ao olharmos para a figura da igreja, nós percebemos um monstro, está totalmente desfigurada. Não é isso. O que é pregado, o que é ensinado, não é o evangelho. Não é o evangelho. Daí, meus irmãos, a necessidade de uma reforma. Ok? Essa reforma ela acontece de um desejo piedoso. Ela não acontece debaixo de um contexto de sede por poder, por reconhecimento, por domínio. Ao contrário, ela acontece debaixo de uma santa piedade, um desejo de glorificar fortemente a Deus, um desejo de exaltar o Senhor acima de tudo, de restabelecer a pureza, a simplicidade da adoração. E é nesse contexto, então, que a reforma explode. É um movimento que o próprio Senhor planta no meio da igreja, usa seus servos, e ele se torna imparável, né? Existe essa palavra? Deve existir, né? Imparável. Ele cresce, se espalha de maneira que não dá mais para impedir o seu avanço, o seu crescimento. Por mais que tenham sido feitas ameaças, ataques, tentativas para frear, para sufocar o movimento da reforma, ele explodiu. E a igreja passou a desfrutar os santos servos de Deus presentes ali dentro do contexto romano, que ouviram o brado da reforma, ouviram o evangelho simples e puro de Deus. Eles se alegraram e puderam, então, se unir a esses santos homens usados por Deus para oferecer a Deus a adoração que lhe é devida. E a igreja, então, ali, ela assume novamente, queridos, essa forma, essa realidade descrita nas Escrituras, apresentada nas Escrituras. Um dos lemas na reforma é que a igreja reformada, ela está sempre o quê? Se reformando, sendo reformada, né? Por quê? Por que esse lema ele foi levantado? Porque, irmãos, nós somos pecadores, nós somos falhos. E é próprio da natureza humana o desvio, é próprio da natureza humana a corrupção. E nós percebemos que esta corrupção, ela sempre se notará ou será apresentada na vida da igreja. A reforma protestante ela não vem para resolver todos os problemas da igreja e acabou. Ela não vem para estabelecer uma igreja santa e livre de erros, mas é um desejo, é um movimento de adorar a Deus à luz do puro evangelho de Deus, na piedade, na santidade. O problema é que a igreja, queridos, ela precisa constantemente de ser purificada. E aí, queridos, quando nós olhamos para essa realidade aqui do texto dos Salmos, Israel se desviando, o javali selvagem e os animais selváticos entrando na vinha e destruindo. Quando nós olhamos a igreja do Senhor se corrompendo ou sendo corrompida por homens maus e perversos ao longo da história,
e sofrendo no ponto aqui a reforma, e após isso, ela constituída ainda de homens imperfeitos e falhos e sujeitos a erros, nós chegamos no nosso cenário. Nós chegamos para os nossos dias, porque nós fazemos parte da história da igreja, nós somos a igreja de Cristo, não é verdade? Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. E sendo homens falhos, nós facilmente podemos nos desviar, facilmente nós podemos nos afastar daquilo que é verdade. Assim como Israel pecou e toda sorte de erro entrou na nação, assim como a igreja primitiva, ela se afastou também de Deus aos poucos, e toda sorte de erro entrou nessa igreja, foi necessária uma reforma. Não pensemos que a igreja atual, o cenário atual, seja mais animador do que aquele que nós vimos na história da igreja. Quando nós olhamos, irmãos, para o cenário de hoje, nós podemos dizer que há desvios também. E aqui eu queria trazer para os irmãos uma breve reflexão sobre os desvios presentes na igreja atual. O que é que nós podemos falar a respeito da igreja atual, do evangelicalismo atual? E minha proposta aqui nessa manhã, queridos, nessa reflexão, é elencar alguns problemas enfrentados aqui pela igreja atual para que nós possamos, assim, entender a real dimensão do nosso contexto, do problema que nós estamos enfrentando no cenário da igreja moderna, né? E à luz de tudo aquilo que nós iremos apresentar e pontuar aqui para os irmãos, eu queria que você tirasse a sua conclusão. Que ao final você avaliasse e pensasse, será que a igreja hoje precisa de uma reforma? Será que hoje nós precisamos, tanto quanto no passado os nossos irmãos precisaram? Será que, observando o cenário moderno, será que nós precisamos também de uma reforma hoje? Então, o objetivo aqui, queridos, não é apenas apresentar para os irmãos uma crítica à igreja, que ela é extremamente importante. Algumas pessoas acham, não tem que criticar a igreja, não tem que falar. Não julgueis, né? Não faça isso. O objetivo aqui não é a crítica em si, pela crítica, a crítica pela crítica, mas é para isso nos despertar, irmãos, para que isso possa abrir os nossos olhos para nós não entrarmos por esse caminho, porque é um perigo que nos ameaça. É um perigo que ameaça a nossa realidade. E o objetivo é nós aqui, como o salmista faz ao final lá do Salmo, suplicar a Deus, Senhor, aviva-nos, vivifica-nos, traz a vida a nós, para que nós possamos invocar o teu santo nome. O nosso objetivo, queridos, é ao final dessa meditação aqui, nós orarmos por restauração. Senhor, restaura-nos, restaura a tua igreja, restaura essa congregação aqui, naquilo que temos falhado. Será que nós estamos indo por este caminho? Será que essas marcas errôneas estão presentes em nós? Em que área nós temos falhado? Então, é possível hoje, queridos, à luz da realidade que a gente vê aí presente no contexto evangélico, a gente identificar vários elementos que nos sugerem, eu vou usar esse termo, né, uma sugestão, de um afastamento, tanto doutrinário da doutrina bíblica, quanto do pensamento dos reformadores. Olhando para o cenário da igreja evangélica hoje, a ideia aqui é que a gente perceba que alguns elementos já estão sugerindo que a igreja moderna está se afastando da doutrina bíblica. Que a igreja moderna está se afastando do pensamento presente na mente dos reformadores, dos pré-reformadores e dos reformadores. Então, eu queria elencar aqui para os irmãos alguns desses pontos e rapidamente eu queria passar por eles aqui, trazendo essa reflexão para os irmãos. Por que nós precisamos de uma reforma hoje? Por que a igreja precisa ser sempre reformada? Por que a igreja precisa ser sempre trabalhada na sua doutrina, orientada e corrigida nos seus desvios? Alguns pontos aqui, alguns fatores nós podemos observar na igreja moderna. Primeiro, é a teologia da prosperidade e o evangelho centrado no homem. Irmãos, não precisa muito se falar a respeito disso, né? Os irmãos conhecem muito bem. Isso é um dos elementos mais visíveis de afastamento na igreja moderna. Essa popularidade
da teologia da prosperidade que é tão pregada e tão ensinada nas igrejas de hoje, que promove a ideia de que Deus garante ao homem uma prosperidade material e saúde para ele se ele tiver fé suficiente para buscar essas coisas em Deus. É a doutrina que ensina que você consegue obter o favor de Deus praticando alguns atos, algumas obras. Que você pode prosperar e deve prosperar, e o verdadeiro crente prospera. Deus veio trazer riqueza, Deus veio trazer prosperidade, Deus veio trazer saúde. Se você está doente, se você está na miséria, se você está passando por dificuldades financeiras, difícil no Brasil nós não encontrarmos alguém nesse quadro, né? Então você não tem fé, você não tem Cristo, você não é um verdadeiro cristão. Qual o problema desse movimento, irmão? São inúmeros, mas nós podemos apresentar aqui o foco dele, que é desviar-nos da cruz de Cristo. A ideia desse movimento é desviar o homem do foco que é a cruz de Jesus, do sacrifício que Cristo fez por nós. Essa chamada de Jesus a esse autossacrifício, a renúncia e a negação de si mesmo, de tomar a sua cruz e renunciar o mundo, os prazeres dessa vida, as paixões desse mundo, e não colocar o nosso coração nas coisas dessa vida. Jesus alertou isso, queridos, inúmeras vezes. Nos evangelhos a gente vê isso. Combatendo a ganância, o desejo pelo poder. Se relacionar com Deus nesse nível. Os judeus, na época de Jesus, eles acreditavam que uma pessoa rica, ela recebia o favor de Deus, ela estava debaixo do favor de Deus. Você lembra da parábola do rico e do Lázaro? Aquela história que Jesus contou, a gente não sabe se é apenas uma parábola, né? Se há essa indefinição aí. Mas o que acontece ali, queridos? Aquele que parecia ter o favor de Deus, ter a vida abençoada e próspera nesse mundo, era alguém que, ao morrer, foi lançado no inferno. E aquele que era pobre, miserável, que não tinha nada, doente, sem recursos financeiros e sem saúde, foi aquele que foi levado para o paraíso. Estava ali no seio de Abraão. Então, na cabeça de muitos judeus, prosperidade, o homem abençoado, o homem que agrada a Deus é o homem rico. E a teologia da prosperidade veio para promover esse engano, né? Para promover esse desvio aqui, que coloca a ênfase nas bênçãos terrenas e contrasta aqui completamente com o ensino da palavra de Deus. Será que nós encontramos isso presente na nossa geração? É claro que sim, irmãos. Um outro problema que nós encontramos na igreja moderna, na igreja em nossos dias, é a distorção do princípio do sola scriptura. Algo que os reformadores, essa ideia, esse pensamento foi desenvolvido por eles, embora o termo tenha sido estabelecido muitos anos depois, mas o conceito estava presente neles, né? De que a Bíblia é a única fonte de autoridade, de fé e prática para a gente. E isso tem sido enfraquecido pelo quê? Dentro do cenário evangélico atual? Pelos ensinos que se baseiam mais em revelações pessoais, em profecias modernas, em experiência, que são, é claro, subjetivas, né? E não na palavra de Deus. Não é que haja, talvez, uma negação completa da palavra de Deus, pelo menos na grande maioria das igrejas, mas nós percebemos que a ideia de que a experiência pessoal, as profecias, novas revelações, têm o mesmo peso da palavra de Deus, destoa completamente do princípio de que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Dentro do catolicismo, a gente encontra a ideia de que a palavra de Deus ela é importante, mas também a palavra dos apóstolos, os ensinamentos, as tradições são tão importantes quanto a palavra de Deus. São 3 pilares que eles usam: a Bíblia, a tradição dos apóstolos, a tradição da igreja e a palavra do Papa. Então, essas 3 realidades aqui, elas formam o sustentáculo da igreja. A Bíblia é a autoridade? É a palavra de Deus? Sim, é a palavra de Deus. Mas a tradição também
ela tem o mesmo peso, se não até maior do que o que a Bíblia diz. Então é por isso que às vezes quando você vai conversar com um católico e diz para ele, olha, mas não está na Bíblia o que você está falando aí. Isso não funciona, porque ele diz, ok, eu compreendo, realmente não está na Bíblia. Mas a tradição da igreja ensina isso. Ou, mais forte ainda, a palavra do Papa. O que o Papa falar, está falado. Quando ele fala ex cátedra, ele está falando a pura vontade de Deus, sem erro, não há erro naquilo que ele fala. Então, você diz, não está na Bíblia, mas ele diz, o Papa falou. E se ele falou, está falado. Mas não está a escritura, não, mas Deus mostrou para ele que é assim. Né? Deus falou para ele que é desse jeito, e se ele falou, está falado. Não, a tradição ensina isso para a gente. Nós vimos isso na história da igreja há mais de 1000 anos. Então, se eles faziam, por que nós não podemos fazer? Você compreende, queridos, como que essa relativização das escrituras acontece? Da mesma forma hoje na igreja moderna. Quando você diz, não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, eu não duvido que se você for a qualquer igreja evangélica cristã nos nossos dias e perguntar, vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Só se está completamente desviada. Mas elas vão falar, nós cremos, não, a palavra de Deus, a Bíblia é a única regra que a gente tem de fé. Mas também creem em revelações. Creem também em profecias. Alguém se levanta e fala, olha, isso toma o mesmo peso da palavra de Deus. E a pessoa, geralmente, ela se baseia mais naquilo que o irmãozinho falou para ela do que a Bíblia diz. Ela não quer ir às Escrituras e buscar uma instrução para a sua vida. Então, ela ouve o irmão que diz, olha, eu senti no meu coração, Deus falou comigo. Ah, é? Deus falou comigo para você fazer assim, assim, assado. Mas a Bíblia diz um pouco o contrário, não, irmão, mas olha, não se prenda à letra, né? Não se prenda à frieza da letra. Creia naquilo que Deus está falando com você agora. Deus está falando comigo para entregar essa mensagem a você. Então acolha em seu coração. E percebam, queridos, que as pessoas são guiadas por isso. Nesses contextos que nós encontramos aqui, de profecias contemporâneas, palavras são seguidas à risca. Líderes, inclusive, né, que são carismáticos, vamos colocar dessa forma, são tratados como equivalentes à autoridade bíblica. Critica o católico por ouvir a voz do Papa, mas ele também segue cegamente o líder que está no púlpito da igreja. O que o líder fala é lei. O que o pastor falou lá, olha, essa é o servo do Senhor, não posso nem pensar se o que ele falou está errado. E existe todo um mecanismo, né, para prender a pessoa e levá-la a ficar escrava a esse tipo de ideia. Então, os homens se aproveitam do seu carisma, dessas coisas, para subjugar a mente daqueles que são mais fracos. E se desvia completamente, queridos, desse princípio do sola escritura. Eu devo ouvir o meu pastor? Sim. Eu devo ouvir o diácono que está instruindo, aquele irmão que está aconselhando? Claro. A Bíblia nos manda fazer isso. Nos ordena a essas práticas e a nós ouvirmos. Mas nós devemos julgar pela palavra de Deus. A voz desse homem não é a voz de Deus. Espera aí, a sua palavra não é inspirada, você não é o profeta de Deus. Não, eu vou ouvir as Escrituras. O que a Escritura diz a esse respeito? E se o que o pastor fala está alinhado com a palavra de Deus, amém. Se o que o líder falou está alinhado com as Escrituras, glória a Deus por isso. Mas se não estiver, queridos, bem, só a Escritura, né? Ela é a minha única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Uma outra coisa que a gente percebe também dentro da igreja moderna, queridos, são práticas e culto de caráter espetacular e de entretenimento. São coisas que a gente consegue perceber muito isso na igreja moderna. O culto evangélico, irmãos, em alguns contextos, isso aqui é bom a gente pontuar, tá, irmãos? Ele tornou-se semelhante a um espetáculo, com o objetivo de atrair o maior número de pessoas possível.
Então, em vez de se concentrar numa adoração reverente, centrada na palavra de Deus, como foi definido na própria Escritura, é definido na própria Escritura pelos apóstolos, como nós vimos na igreja ah, do primeiro século, como que também os reformadores ensinaram e trouxeram resgataram essa ideia. O que a gente percebe em muitos cultos é buscar audiência. É a ênfase exagerada na música, nos efeitos visuais, mensagens de autoajuda, tudo centrada mais no homem. É um espetáculo. Irmãos, tudo isso tem o seu lugar, mas o culto como entretenimento é complicado, né? Nós entendemos que não é errado alguns elementos dentro da igreja. Nós somos pessoas que gostam de uma boa estética, né? Geralmente os templos, eles são até construídos na sua arquitetura para expressar uma mensagem. As catedrais, por exemplo, que nós vemos construídas, né, na Idade Média, no período até dos reformadores, a sua estrutura, a sua arquitetura aponta para aquilo que é mais elevado do que a gente, aponta para Deus, aponta para a adoração a Deus, embora a coisa tivesse meio complicada ali, né? Mas nós procuramos trazer aquilo que é bonito, aquilo que é belo, estético para dentro da igreja. Nós construímos toda a nossa congregação, a igreja em si, com esses elementos. A luz que a gente coloca, o som que a gente põe, a cadeira que a gente usa, é tudo pensando para o que é belo, para o que é bom, para o que é excelente. Mas essas coisas são fundamentais, irmãos? Não, né? A gente poderia se reunir ali atrás, no mato que tem ali, né? No jardim ali. Poderia cultuar a Deus ali debaixo da mangueira. Tem uma mangueira ali, está cheia de manga. Se os irmãos quiserem ali no final pegar um pouquinho, pode ficar à vontade. A gente poderia reunir ali, irmãos. E ali cultuarmos na simplicidade a Deus. Nós não precisamos disso aqui. Não precisamos de um prédio. Isso serve para o nosso conforto, isso é bacana. É estético, é belo, é bonito, não há problema nisso. O problema é quando você usa isso simplesmente como um fim em si mesmo, para convencer pessoas, para atrair pessoas, para levar pessoas não ao culto a Deus, mas levar as pessoas a um ambiente que mexa com suas emoções e elas se sintam atraídas por aquilo que é espetacular, pelo entretenimento. Isso é um problema. O culto do entretenimento, ele dilui a profundidade da adoração a Deus, da teologia que a gente percebe que deve estar presente na igreja, que caracteriza a adoração dos crentes, a adoração cristã. Outro elemento que a gente percebe na igreja moderna que lhes falta é a pregação expositiva, o enfraquecimento da doutrina também. Uma das marcas que os reformadores sempre defenderam foi a pregação expositiva da palavra de Deus, a busca por expor fielmente o texto bíblico dentro do seu contexto. Não é pegar um texto simplesmente e lançá-lo a aqueles que estão ali para ouvi-lo e dali levá-lo para qualquer lugar que for do interesse daquele que está pregando. Mas o objetivo dos reformadores foi sempre expor o texto bíblico e levar os crentes que ouvem um sermão a uma profundidade bíblica e doutrinária, conhecer profundamente a doutrina. O que a gente percebe hoje, queridos, na igreja moderna é a superficialidade da mensagem. São mensagens superficiais, voltadas para temas que são simplesmente motivacionais, ou práticas que não produzem nenhum compromisso, nenhum apego a um ensino sistemático e profundo das Escrituras. Esse é um grande problema, queridos, que a gente encontra nas congregações atuais. E isso se dá pelo raso conhecimento bíblico que a gente percebe no meio evangélico hoje. Uma compreensão fraca das doutrinas cristãs e centrais no cristianismo. Uma das coisas que os reformadores lutaram foi exatamente esse. Vamos expor o texto bíblico para a igreja.
para o povo, na língua do povo, para que todos tenham acesso à Bíblia. E o pastor deve pregar a sã doutrina, todo o conselho de Deus no seu sermão. Não ideias malucas. Hoje a gente vê isso. Você vai nas igrejas, o que mais você ouve é palavra de autoajuda. Você ouve tudo menos o evangelho, irmãos. Uma mensagem rasa, superficial, que não traz nenhuma base para os crentes. Escola dominical, hoje em dia, já é uma coisa quase inexistente. Quase coisa da pré-história, né? Porque há falta desse valor, né? A pregação e conhecimento das Escrituras. Isso resulta também num outro problema, que é o relativismo moral, queridos, e a adoção de valores seculares dentro da igreja. Muitas igrejas dos nossos dias têm mostrado uma postura mais permissiva em relação a questões éticas e morais dentro da sociedade. Elas procuram se adequar aos valores do mundo, para não ofender aquele que se aproxima, para não ofender aqueles que estão vivendo numa vida errada. Questões como a ética sexual, casamento, vida familiar, elas são abordadas de uma forma bem superficial pelas igrejas, de maneira que isso possa agradar o espírito presente na época que está ao seu redor. Vamos falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu não posso pregar contra adultério, nós não vamos colocar aqui um padrão bem elevado, porque ninguém vai querer ficar em nossa igreja. Quando, na verdade, a gente, como igreja, nós deveríamos apresentar aqui, em nosso contexto, essa ideia da contracultura. Nós trabalhamos exatamente contra o mundo, aquilo que o mundo pensa, aquilo que o mundo vive. Isso estava presente, queridos, não só na igreja primitiva, mas também no pensamento dos reformadores, de zelar por uma igreja santa e separada, conforme os ensinos bíblicos. E não uma igreja que é permissiva, que não chama de pecado mais aquilo que a Bíblia diz ser pecado, para agradar o mundo. As portas estão cada vez mais abertas. O caminho que deveria ser um caminho estreito e difícil, a porta que deveria ser apertada, estreita, ela tem sido enlarguecida. A frouxidão moral e ética dentro da igreja, isso a gente percebe isso claramente. Pode tudo. Pode tudo. Há pastores que têm medo de pregar sobre essas questões em seus púlpitos e ver a sua igreja se esvaziando. Pessoas indo embora, não porque estão vivendo uma vida no pecado e vão estar sempre sendo confrontados com o pecado dentro da pregação, dentro do culto. E para que isso não aconteça, é mais fácil eu me retirar. E isso seduz muitos líderes a não pregarem contra essas coisas. Então, esse relativismo moral que está presente na sociedade aí fora, meus queridos, está presente dentro da igreja. Há muitas igrejas que vivem exatamente dessa forma. Um outro aspecto que a gente percebe aqui é o individualismo dentro da igreja, a falta de compromisso com a comunidade. Isso se deve pelo foco excessivo no indivíduo em si, voltada mais para uma experiência pessoal, subjetiva, do que como um todo em geral, como a igreja em geral, o compromisso com a igreja de uma forma geral, com os fiéis da igreja. E esse individualismo vai se refletir na vida da igreja, né? A igreja ela vai ficar fraca nessa comunhão. Ao invés de cuidar uns dos outros, cada um vai cuidar de si mesmo. Cada um vai se preocupar apenas com a sua própria vida. E perde-se, então, esse senso de comunidade, né? De amor, de ajuda mútua, de auxílio aos irmãos, que gera o quê? O enfraquecimento no meio da igreja. E isso esfria o testemunho do cristão, né? E por último, queridos, o último ponto que eu queria elencar aqui, o 7º ponto, né? Nosso tempo aqui é curto, é o sincretismo e a influência de práticas externas ao cristianismo. Nós percebemos uma tendência na igreja moderna hoje à incorporação de práticas místicas, espiritualistas, até esotéricas, que não têm base alguma nas Escrituras. É muito comum você ver hoje no meio evangélico a crença em objetos ungidos. A unção de objetos, atos proféticos, rituais de libertação, que assemelham-se mais com as práticas mágicas do que instruções na Bíblia.
Então, esses elementos aqui, irmãos, distorcem o evangelho, dividem a igreja e desviam a igreja da simplicidade da fé em Cristo Jesus e do ensino claro das Escrituras e, inclusive, dos reformadores. À luz, irmãos, de toda essa realidade que a gente tem percebido no meio da igreja moderna, do que nós precisamos? Olha, eu tendo a pensar que a igreja atual precisa também de uma reforma. Nós não vendemos mais indulgências, né? Mas nós temos também no meio da igreja meios de arrecadar dinheiro, né? Pastores se aproveitam de campanhas, de atos especiais, de promessas para levar pessoas a comprar a bênção de Deus. Nós encontramos dentro da igreja a frouxidão moral que estava presente também lá no século XVI, irmãos. Nós encontramos o mesmo desvio, talvez com outro aspecto, com outra aparência, mas presente. Por isso que 507 anos, né? A gente comemorou aí. 507 anos se passaram, mas ainda hoje, queridos, nós precisamos de uma reforma. A igreja precisa ainda hoje ser purificada desses javalis que entraram no meio dela, que estão nela. Os javalis entraram de novo na vinha do Senhor. Ela foi limpa, ela foi preparada, mas a pureza da igreja foi tirada. E nós precisamos ter esse cuidado, queridos, porque talvez, embora isso seja um trabalho difícil, mas ele é necessário. Nós sempre teremos o joio no meio da igreja, e nós precisamos urgentemente, fortemente lutar pela pureza e a santidade da igreja de Cristo Jesus. É o nosso papel suplicarmos a Deus, como diz o verso 18 aí do Salmo 80, Senhor, vivifica-nos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Restaura-nos novamente, para que nós possamos invocar o Teu nome. Tudo isso acontece na igreja, ou tem acontecido na igreja, no cenário moderno da igreja, porque os muros foram retirados. As cercas foram retiradas. E quando você retira a cerca, irmãos, o terreno fica suscetível aos ataques. Por que nós temos muros em nossas casas? Para evitar que ladrões entrem, pessoas entrem e se apropriem daquilo que é nosso. Qual é o muro que a igreja tem? Qual é a cerca que a igreja tem? Palavra de Deus, irmãos. As Escrituras. Quando você tira as Escrituras, quando você relativiza as Escrituras, quando você arranca essa cerca, tudo entra. Quando você diz, não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós cremos também nisso, acabou. Você deixou um buraco aberto ali. E tudo aquilo que é errado vai entrar na igreja de Deus. Por isso que nós devemos nos apegar fortemente às Escrituras, irmãos. Por isso que nós devemos nos apegar fortemente à palavra de Deus. Para que nós não deixemos que essas coisas aconteçam na nossa congregação. Temos pecados, temos falhas. Irmãos, tem muita coisa que Deus precisa trabalhar em nós, né, como igreja aqui local. Mas quando que isso acontece? Quando nós nos apegamos às Escrituras e com santo temor e piedade buscamos essa restauração diante do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que a palavra de Deus sirva como esse muro ao nosso redor para nos proteger e nos guardar de todo engano e de todo erro que produz tanto dano à nossa congregação, à Igreja de Cristo de uma forma geral. Que Deus nos dê apreço, amor às Escrituras, que valorizemos as Santas Escrituras, a palavra de Deus, que nos apeguemos a ela fortemente. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração.